sendo gravado a partir de agora. Bom, então ele vai do século XIX para hoje, né? Então dá a entender assim que os grandes avanços assim no entendimento do sistema nervoso foi no século XIX, tanto que essas 4 ideias-chave aí permanecem, né? O neurônio como unidade básica funcional, né? Hoje compreendido como célula. Bom, mas isso já era lá do século XIX também, todos os tecidos são compostos por células. A questão da evolução também continua. Locais específicos do cérebro são responsáveis por funções específicas, a gente sabe que é assim. E a compreensão dos nervos como fios transmissores aí de mensagens também entendemos que é assim hoje também. Então isso foi tudo lá no século XIX. E hoje, né, ele coloca aí, né, o autor coloca que há uma divisão do estudo do sistema nervoso em níveis de análise. E aí do nível mais simples para o mais complexo, né, são então do mais simples para o mais complexo, né, as neurociências moleculares. Ele coloca que o encéfalo é considerado a porção de matéria mais complexa do universo até o momento. Na sua composição, há moléculas que são exclusivas do sistema nervoso. Essas moléculas desempenham as mais variadas funções, de mensageiras a protetoras e reguladoras do sistema nervoso. Então, isso quem estuda o encéfalo aí, né, no nível molecular. Aí avançando a complexidade, né, as neurociências celulares, né, que estudam as menores unidades vivas do sistema nervoso, os neurônios e as células glias, né, estuda o funcionamento, composição, a conexão, etc., dos neurônios. Né? Então, a neurociência no nível celular. As neurociências de sistemas, que vai estudar determinados circuitos neurais. Por exemplo, o sistema visual, o sistema motor, etc. O que são esses circuitos neurais? Né? Ou vão formar um sistema. Então, assim, o sistema visual, ele tem nervos específicos, tem um circuito específico para produzir, né, o sentido que a gente chama de visão, né? Então, a luz chega lá no olho, tem neurônios específicos para identificar cor, profundidade, etc. E essa mensagem passa lá pro lobo occipital, né, que é o responsável pela visão. Então, assim, esse circuito, e com certeza deve ter mais coisa nessa história aí. Eu estou dizendo o que, o que base, a base do que eu sei, né? Mas enfim, envolve então olho e lobo occipital e deve envolver mais alguma coisa. Mas é um circuito, né? Um circuito de nervos, circuitos neurais, responsáveis pelo sistema visual. Tem o sistema motor, então que nervos, que partes do cérebro são responsáveis aí pela nossa motricidade, pelo nosso movimento. E por aí vai. Então, olha só, né, vai aumentando a complexidade. Se inicialmente estudava apenas as moléculas, depois as células, agora os sistemas, e agora as neurociências comportamentais. Tudo isso são áreas atuais, né, que existem hoje das neurociências. Esse livro, gente, ele é bem atual, viu? Ele é de 2018, 2019, alguma coisa assim. Foi o material mais atual que eu encontrei para trabalhar. Neurociências comportamentais estuda como os sistemas neurais trabalham em conjunto para produzir determinados comportamentos. Por exemplo, quais sistemas neurais são responsáveis pelos comportamentos específicos de cada gênero? Então,
determinados circuitos correspondem a um sistema e os sistemas correspondem a comportamentos mais complexos, né? Então, se a gente for pensar comportamentos específicos de cada gênero, é muito complexo, né? São muito neurônio envolvido aí, né? Muitos circuitos aí envolvidos na determinação do que é um homem, o que é uma mulher, comportamentos específicos de cada gênero, né? Onde são criados os sonhos e o que eles revelam, né? Então também é algo complexo, né? Que envolve muitos sistemas neurais aí. Muito bem. E por último, no nível de complexidade, né, as neurociências cognitivas, que são relacionadas ao estudo da mente e seus fenômenos, a imaginação, a consciência, a criatividade, etc. Então, é isso, né? É isso, acho que não tem muito o que dizer. Tudo bem aqui, né? Sobre as divisões dos estudos das neurociências. A gente não vai estudar todas essas divisões aí, não, né? Eu acho que. Não. Isso é só para saber que existe. Ufa! Então tá bom, pode avançar? Sim. O que eu acho que a gente vai focar mais, acho que foi o Dilon que falou, né? Isso. Essa ideia dos sistemas, as neurociências comportamentais, acho que é alguma coisa mais cognitiva. Mas Opa. Mas para conhecer, sabe? Para entender que, tipo, determinada parte do cérebro é responsável por tal função, né? Determinado circuito neural está relacionado, por exemplo, com o chamado sistema de recompensa, que quando isso está desregulado pode levar a pessoa ao vício em drogas, por exemplo, né? Então são coisas mais específicas, né? Basicamente isso. Mas a gente vai começar hoje, né? A gente vai começar pela estrutura mais geral. Muito bem, pela anatomia. Pode avançar? Pode, né? Então estou avançando. E aí ele fala sobre os neurocientistas, né? O que fazer, né? Para se tornar um neurocientista. Há que se ter, independente do motivo, né? Um grande interesse pelo estudo do cérebro. Envolver-se com grupos de pesquisa. Então, se alguém quiser, né? Ir para essa área, o primeiro passo é querer. Gostar do assunto. Envolver-se com grupos de pesquisa e laboratórios que desenvolvam estudos sobre o cérebro. Acho que é a Marta que falou que faz parte de um grupo aí, Marta, ou não? Oi, professor. Você que conhece o Nino? Sim, Você faz parte do grupo dele lá no Unicamp ou não? eu estou no Neurocovid. Então a Marta é alguém que está envolvida aí com esse povo aí. Esse povo aí da neurociência. Não? Cientista. Sim, né? Tá num grupo de pesquisa da universidade. Sim. E é uma coisa que a gente vai, enquanto psicólogos, né, assim, a gente vai ter que dar conta, né, porque a gente vai ter uma série de sequelados do Covid, né? Então é essa matéria é super importante, mais do que nunca, né? Uma realidade que a gente vai ter aí que estudar muito, né, professor? Sim. E você gosta desse assunto? Assuntos neuro ou não? Como é que você foi parar nesse grupo aí? Então, tudo aconteceu com a demanda que surgiu.
eu nunca estudei neuro, professor, eu vou ser bem honesta, assim, e aí, quando eu fui percebendo, chegando no consultório, muita demanda de sequelas de Covid, né? E aí eu tive que, para me capacitar, para oferecer um atendimento com qualidade, eu fui estudar, né? E aí que eu cheguei no Nino e cheguei no grupo. Eu fui atrás de todo mundo que pudesse me dar alguma informação, né? Mas é recente, é de setembro do ano passado para cá que eu estou estudando, assim. Entendi. No seu caso, mais do que uma vontade, um interesse, parte de uma necessidade, né? Foi uma necessidade real, assim, sabe? E aí eu tive que aprender mesmo para dar conta de lidar com tudo isso. E você foi procurar direto o Nino ou não? Por coincidência ele estava no grupo? Não, eu fui atrás da neuro, né? A doutora Clarice, que ela é uma pessoa super, que ela é responsável. E então eu fui atrás dela. Uhum. Mas você teve aula com o Nino, né? Parece que você falou isso, né? Ou não? Eu tive lá na TO, lá atrás. Então você reencontrou com ele. É. Nossa, eu fiquei tão nostálgico que eu fui assistir aquela palestra. Parece que alguém até assistiu inteira, né? Eu não assisti inteira. Assisti inteirinho, professor. A Malu? 1h46, isso. Ele é Então, muito divertido. E não é mentira o que eu vou falar. É mais pura verdade. Parece, a gente vê a palestra, que ele é desse jeito porque está numa palestra. Mas não. Ele é assim Não. na sala de aula. É o tempo É o jeito inteiro dele, né? pulando, dando pirueta, falando besteira, mexendo com os alunos. É o Tira o tempo pessoal inteiro. para dançar. Ele põe música para testar o seu cérebro, o seu sistema nervoso, o comportamento, ouvindo música. Tô falando sério. De forró a Frank Sinatra, eu acho. É muito legal, meu. É muito envolvente. Eu queria fazer as coisas aqui. Sua orelha não queimou, não? Porque, olha, porque eu falei a verdade. Falei, por que o professor Jefferson mandar esse link logo agora, gente? Com tanta coisa que tem que fazer, eu vou ter que parar para ver isso aqui. E eu assisti inteiro. Assisti inteiro, é muito gostoso. Nossa, gente. Ele só tem uma capa por fora de uma pessoa idosa, sabe? Sim. Mas por dentro, o espírito, a alma dele é de 20. Sim, tem uma vitalidade impressionante, né? Sim, Isso é verdade mesmo. A cabeça dele, totalmente, de máximo 35 anos, gente. É impressionante. Ele brinca, dança. Muito gostoso, viu? Muito obrigada mesmo, valeu. Nada, eu que agradeço. Agradeço a Marta aí que despertou essa nostalgia. Verdade, verdade. A Marta que deu a deixa para nós aí. Muito bem. Então, quem tem interesse, seja por interesse, por curiosidade, por se apaixonar aí, né, pelo tema, ou como for a Marta, por uma necessidade, né, identificou aí uma necessidade de aprofundamento, o caminho é buscar os grupos de pesquisa e laboratórios que desenvolvam estudos sobre o cérebro. Na Unicamp tem bastante. Na PUC eu acho que não deve ter, porque na PUC não tem pós-graduação em medicina. Na PUC tem graduação em medicina, não tem pós. Então imagino que não deva ter. Eu acho que deva ter alguma coisa relacionada com a graduação. Mas na Unicamp tem, né? E deve ter vários grupos, eu imagino. Esse deve ser um dos grupos que estudam o cérebro. Eu já atendi eu tô falando porque assim, eu já atendi o ato falho, um rapaz que fazia pesquisa também lá em algum grupo que estava estudando interface de cérebro com computador. Então, assim, imagino que deva ter vários grupos lá, né, que estudem o cérebro. Aí, quem se interessar, fica a dica aí. E outra coisa, Marta, eu queria levar você para falar para os alunos da outra faculdade lá que eu dou, que estão já no final da graduação, para te ouvir falar, você é terapeuta ocupacional, né?
para te ouvir falar isso, né? Que eu, enquanto profissional, preciso estudar para oferecer um atendimento de qualidade. Gostaria que eles ouvissem isso de alguém da prática, porque às vezes eles são meio preguiçosos, sabe? Eles não entendem, não entra, parece que não entra que tipo que para oferecer um atendimento de qualidade precisa estudar, sabe? E aí foi muito legal te ouvir isso, que você, enquanto profissional, identifica isso, né? Que sim, e a gente vai ter que estudar o resto da vida, gente, para oferecer um atendimento de qualidade. Se quiser oferecer um atendimento de qualidade. Muito bem, muito obrigado novamente, Marta. Bom, então esse é um caminho para se iniciar, né? Se envolver aí com os grupos de pesquisa. E após a graduação, especializar-se e desenvolver pesquisas a nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Aí então poderá se estabelecer numa universidade, hospital ou instituto de pesquisa enquanto neurocientista. Porque é isso que ele está falando, né? O que fazer, né? Quem quiser ser neurocientista, né? Vai para onde? Então, assim, eu tenho colegas conhecidos do grupo de pesquisa da Thalita, inclusive, o Raoni, ele é professor de uma universidade do Mato Grosso, se não me engano, uma universidade pública até. Ele fez, ele é psicólogo, então, tô falando isso porque, tipo assim, parece uma coisa só de médico e tal. E ele é psicólogo, né? E fez lá o doutorado na avaliação psicológica, mas era alguma coisa a ver com neuro também, não vou lembrar exatamente o que. Só que ele fez uma especialização que tem na Unicamp, que é sobre neuropsicologia. Acho que tem algumas especializações, eu não vou lembrar quantas, na Unicamp, que são sobre neuropsicologia, enfim, que podem ser feitas por profissionais da saúde, né? Não precisa ser necessariamente médico. E o Raoni é uma pessoa, essa pessoa, que é psicólogo, foi lá e fez e tal, fez mestrado, doutorado. Ele era do grupo de pesquisa da Thalita. Perguntem para a Thalita, quem quiser, tiver curiosidade, sobre o Raoni. Que ele seguiu esse caminho aí da neurociência. Muito bem. O estudo do encéfalo é vasto e interdisciplinar, o que abrange grande... Nossa, hoje eu estou trocando tudo, palavra, sílaba, o que abrange grande número de especialidades que contribuem para a sua compreensão, assim como uma variedade de métodos de estudo. Aí são as tabelinhas lá da página 14 e 15. Cadê? Ai, peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Eu estou abrindo o negócio aqui e não estou compartilhando com vocês. Peraí. Bom, aqui, né, tem essa primeira tabela, ela é mais relacionada com a medicina, né? Especialidades médicas associadas ao sistema nervoso. Então, um neurologista, um médico treinado para diagnosticar e tratar de doenças do sistema nervoso. Meu querido Freud era neurologista, o pai da psicanálise. O psiquiatra, que é um médico treinado para diagnosticar e tratar transtornos do humor e do comportamento. Ele coloca o psiquiatra aqui, né? É que a psiquiatria é mais ampla do que só o cérebro, né? Vai considerar outras coisas. Mas, né, por ter o médico, né, por ter a base biológica, né, muito forte, eles vão entender muitos transtornos como transtornos, vamos dizer assim, do cérebro, né? Como alguma coisa que vem do cérebro. Mas nem todo transtorno mental é um transtorno cerebral. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. É um pouco cedo para falar isso, vocês vão ver isso durante o curso, mas tem transtornos que não tem muito a ver com o cérebro. E tem outros que sim. Então, por exemplo, a depressão tem a ver com o cérebro,
O Alzheimer tem a ver com o cérebro, tem vários exemplos, até o uso de drogas tem a ver com o circuito neuronal, tal. Ok, mas nem todo transtorno mental é um transtorno cerebral, acho que era isso que eu queria dizer. Nem todo transtorno mental é um transtorno cerebral. O distúrbio bipolar, ele é considerado ou não? Do cérebro, você fala? É. Nossa, eu preciso estudar para te responder, eu não sei dizer. Ah, tá. Preciso ir na lá no DSM, ver o que está escrito lá e tal. Uhum. Mas é uma boa pergunta. É a Renata que falou, né? É. É uma boa professor, pergunta. igual o síndrome do pânico, professor, também. Tem tantas síndromes, né? Sim. Eu acredito que essas síndromes, por exemplo, anorexia, bulimia, que são transtornos meio que de percepção, né? Não sei, de imagem, alguma coisa assim, talvez eles sejam mentais e não físicos. Então, aqui é tudo muito... Nossa, espera aí. Vou dar um mudo aqui. Pronto. É que é tudo muito próximo, né? É meio difícil, assim, às vezes, você separar o que é mente, o que é cérebro, né? O que é independente. Acabei de dar o mudo e tem... Peraí. Pronto. Às vezes é um pouco difícil diferenciar o que é mente e o que é cérebro, né? Então, por exemplo, um achado científico aí, né, das ciências mais duras, que, por exemplo, atesta... É que, tipo assim, para mim, para muita gente que não trabalha nessa base, não tem necessidade de uma comprovação vinda dessa área, porque a gente tem comprovação clínica, tem um monte de coisa. Mas, né, quem é dessa área aí mais biológica, eles acabam se vendendo e acreditando, inclusive, né, que são os únicos cientistas, ou que são mais científicos do que outras áreas. E aí, né, então, teve um achado desses do tipo que a psicoterapia modifica o cérebro. Então, assim, é algo que não é remédio, não é cirurgia, é conversa. E modifica o cérebro. Então, assim, é difícil, às vezes, você separar o que é mente e o que é cérebro, né? Porque é tudo muito relacionado. Então, você fala, a anorexia é uma coisa mais mental do que cerebral. Então, mas essa pessoa que sofre com isso, provavelmente o modo como ela lida as coisas tem algo, alterou, enfim, né, tem todo um circuito aí neuronal que eu não vou saber dizer envolvido com isso. Faz sentido. Só que se você trabalhar clinicamente, né, vamos chamar assim pelo comportamento, já que a gente está estudando análise do comportamento, se você trabalhar pelo comportamento, você modifica também esse sistema, esses circuitos aí neuronais. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que existem transtornos que eles são neurológicos. Então, por exemplo, o Alzheimer, ele é uma doença do cérebro. Doenças, deixa eu pensar, o Alzheimer, o Parkinson, uma doença muito triste que é as escleroses, né? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Isso é doença dos nervos, né? Não é uma doença mental. Mas que pode acarretar um monte de transtorno junto com elas, mentais. Isso Né? mesmo. Agora, Igual a existem... doença da melasma. Oi? A melasma é do sistema nervoso, essa doença. Eu não conheço. Mas, enfim, tudo bem. Você está falando, eu não conheço. Mas existem outros transtornos que não necessariamente significa que o cérebro está doente, entendeu?
Mas, Jefferson. via de regra, assim, muitas das vezes os psiquiatras, por serem médicos, eles tendem a ter, né, a ver por esse lado. Então, o que eles fazem? Medicam, né? São médicos, têm acesso à medicação, pode prescrever um medicamento, eles vão medicar. É o jeito deles trabalharem e tudo bem, não está errado. Outro dado de pesquisa também é que você trabalhar com medicação e com psicoterapia, a coisa funciona melhor do que só com medicação ou só com psicoterapia. Então é isso, são os saberes se ajudando, né? Muito bem, fala, Dilon, você está esperando um tempão e eu não paro de falar. E eu sou chato, não desisto, não. Sabe o que eu falo? A gente vai ter psicopatologia? Sim, esse semestre acho que não. Não. Psicopatologia lá pelo segundo terceiro ano. ou quarto semestre. Que aí aprofunda bem nessas patologias que você falou aí. Sim, exatamente. Por isso que eu falei, é um pouquinho cedo e tal, mas só para ir Terceiro ou demarcando. quarto semestre a gente aprofunda bem. Eu acho que é Iniciar bem. segundo, terceiro ano. Quarto semestre, segundo ano. Segundo ano, quarto semestre. Aí vocês vão ter um aprofundamento maior sobre esses transtornos, né? Tá bom, voltando lá. E a psiquiatria é acho que é a parte da medicina que está mais próxima aí da psicologia, talvez. Acredito que sim. Pelo menos da psicologia clínica, né? Mas o neurologista também. Neurocirurgião, médico treinado para realizar cirurgia em encéfalo e medula espinhal. E o neuropatologista, um médico ou outro profissional treinado para reconhecer as alterações do tecido nervoso que resultam de patologias. Então, essas são especialidades médicas relacionadas ao sistema nervoso. E existem outras áreas que também são relacionadas às neurociências. Então, neurobiólogo do desenvolvimento analisa o desenvolvimento e a maturação do encéfalo. Neurobiólogo molecular usa o material genético dos neurônios para compreender a estrutura e a função das moléculas do encéfalo. Neuroanatomista estuda a estrutura do sistema nervoso. Neuroquímico estuda a química do sistema nervoso. Neuroetólogo estuda as bases neurais de comportamentos animais específicos de cada espécie em seu habitat natural, que é da área da etologia. A etologia é bem interessante também. Quem curte, eu acho muito interessante a etologia. Muito bem, continuando. Neurofarmacologista examina os efeitos de fármacos sobre o sistema nervoso. Neurofisiologista mede a atividade elétrica do sistema nervoso. Psicobiólogo ou psicólogo biológico, psicólogo fisiológico, estuda as bases biológicas do comportamento. E psicofísico avalia quantitativamente as capacidades de percepção. Acho que é na USP de Ribeirão, se eu não me engano, tem um curso de psicobiologia, para quem se interessa. Dá uma pesquisada aí me conta depois, onde que vocês acharam a psicobiologia. Se eu não me engano, tem um curso na USP de Ribeirão e, enfim, se vocês encontrarem mais, me contem. E o psicofísico avalia quantitativamente as capacidades de percepção. Pois não, quem está fazendo pergunta? Renata. Professor, vamos supor, a gente faz psicologia. Uhum. E lá na frente, na hora de fazer uma ênfase, a gente escolhe um desses ou não? Como que é? Isso daqui, né, é que a gente está falando de neurociências, né? Tá. Neurofisiologia. É tudo relacionado com o cérebro, né? Mas não necessariamente precisa ser uma dessas, né? Você pode ir para a área da psicologia da educação, para psicologia social, para psicologia organizacional. Ixi, Mas a psicologia se quiser escolher uma área assim, dentro da neuro mesmo, é um desses, para se especializar. Sim, pode ser um desses. Entendi. Sim. Acho que a Marta queria falar também, né, Marta? Eu cortei você. Fala aí, Marta. Não, só para que eu pesquisei aqui, a pós-graduação tem na São Francisco, aqui em Campinas,
Tem na PUC São Paulo e tem na USP e em Ribeirão. É pós em psicobiologia? Neuropsicologia. Neuropsicologia. E na USP Ribeirão, se eu não me engano, tem um curso que chama psicobiologia. Mas é isso aí. Muito obrigado, Marta, pela pesquisa. Era isso que você queria contar? Que você tinha erguido a mão antes? Seu microfone tá fechado. Aí, então. Desculpa, eu apertei o botão errado. Não, é que você estava falando dessa questão Você deu exemplos das doenças. Uma coisa simples, que assim, às vezes a gente acha que é uma questão psiquiátrica, que é alguma questão emocional, é o uso do lítio, né? Então, o lítio, ele é super tóxico, né? Então, tem que fazer a dosagem do lítio. Então, às vezes, a pessoa acha que o psicólogo atende, o terapeuta atende, achando que é um quadro de depressão, mas não, é toxicidade do lítio, né? Então, quanto que essa questão clínica, essa questão, né, das redes neurais, a gente tem que ficar atento enquanto profissional da saúde, né? Tanto psi, enfim, TO, enfim, quanto tem que ficar atento, né? É uma coisa na clínica, isso faz diferença. Uhum. E acho que você traz uma outra discussão também, que aí é uma discussão para a psicopatologia, né? Não vou entrar nessa discussão, mas só para provocar, né? Fazer uma provocação aí para os alunos, de onde fica o limite, né? A linha que separa o normal do patológico, né? Isso é algo que a gente também sempre vai ter como horizonte, como perspectiva. Está bom. Ó, começamos o semestre. Começamos o curso. Entramos nos temas brabos. Muito bem. Então já viram lá as especialidades dos neurocientistas, que vêm de várias áreas do conhecimento, que contribuem para o conhecimento do nosso sistema nervoso. E aí ele dá um esbocinho, assim, né, de como que é o processo científico, né? Então, o primeiro passo é a observação, seleciona-se um fenômeno específico para ser observado, e dessa observação emergem as hipóteses. Eu acho que um exemplo que ele dá lá é o do Broca, né, que ele observou o paciente dele, que tinha uma dificuldade motora na fala, aí esse paciente faleceu, não sei como que ele conseguiu o cérebro desse paciente, mas aí ele observou que tinha lá uma área no cérebro dele que estava lesionada. Então aí ele observou isso e lançou a hipótese, né? Provavelmente essa área lesionada está relacionada com a parte motora da fala. Cadê? Olha lá. Futuramente, né, a gente vai conhecer essa área como área de Broca. Mas até o momento, né, até o Broca descobrir a área dele, a gente não sabia. Então, Professor, aí o primeiro passo é a observação. Pois não. Quem teve aneurisma, vamos supor, fica esse buraco também? Porque mexe com a parte da fala, às vezes dos movimentos também da pessoa. Que nem a minha sobrinha teve aneurisma, né? E ela tá começando a falar agora, voltando a falar, sabe? Muito pouco, mas tá falando. Alguns movimentos ela faz. Uhum. Pode falar. Então, estou adorando suas perguntas, porque eu não sei responder. Pode perguntar. Tá bom, então.
que você falou assim que, será que fica um buraco daquele? Não sei, realmente não sei. Mas o que eu sei é que com certeza as áreas que são responsáveis por isso, por essas funções, elas provavelmente, né, foram lesionadas. Uhum. Agora, Ok. agora se a lesão é um buraco, como que é, aí eu já não sei. Nunca vi. A Renata associou o buraco aí com o paciente do Broncá. Não foi, Renata? Foi. Perdeu a fala lá, né? Você falou, minha Ele sobrinha falou- tá falando e teve Ele falou do aneurisma, buraco, então... falou da fala, eu Professor, deduzi, tá né? perdido com a Renata. Você achou que a sua sobrinha já estava com o cérebro tudo esburacado, né? Igual o paciente do Broncá. É. Renata. Muito bem, então, eu não sei dizer, né? Inclusive esse cérebro aqui, ele tá bem feio, né? Tipo assim, né? Esse Tá buracão bem buracado. tá bem emburacado, né? Mas isso, o que acontece tem uma lesão. Agora, como que é essa visível, eu não sei. Vou até pesquisar no Google depois, que agora você me deixou curioso. Mas então tem alguma lesão e aí isso vai prejudicar as funções que são relacionadas com aquela lesão. E, né, você disse, e aí agora ela está voltando aos poucos. Sim, porque o nosso cérebro ele se adapta. Se alguma área foi lesionada, ele vai buscar outros circuitos, outro caminho para fazer aquilo que fazia antes. Então, essa chamada plasticidade neuronal, né? Olha só que coisa, né? Eu acho isso muito bonito. Quando a gente tem alguma lesão, então nosso cérebro ele vai se adaptar para suprir aquela falta. E aí, claro que pode recuperar então aquelas funções que foram inicialmente perdidas. Eu tenho um conhecido, né, que era cabeleireiro. Ele é cabeleireiro, na verdade, não morreu. Mas ele teve pelo que eu estou vendo, não se diz mais acidente vascular cerebral, né? No livro aqui tá chamando de acidente vascular encefálico. Então é o AVE, né? Não seria o AVC. Eu não sei, preciso me informar até sobre isso. Mas ele teve, né, esse acidente e chamado derrame, né? Que antigamente as pessoas falavam derrame, né? E ele perdeu várias funções, assim, inicialmente, inclusive os movimentos da coordenação motora fina, que são cruciais para um cabeleireiro, né? Como que você vai cortar cabelo se você não consegue manipular uma tesoura com muita precisão, né? E aos poucos ele foi se recuperando. E hoje ele já foi uma questão de meses, assim, alguns meses de recuperação, e aí ele conseguiu voltar a trabalhar, né, a cortar cabelo, recuperou então os movimentos da coordenação motora fina. E também teve uma lesão aí na fala também afetou a fala. Então deve ter... Professor, o TO, acho que a Marta, ela estava me explicando, nem sabia, ele faz isso, né? Tipo, quando a pessoa tem uma situação assim de se readaptar, não é, Marta? De readaptação, tal, se aconteceu essa coisa de perder a fala, né? Alguma coisa para a pessoa se readaptar, né? Tem a ver com isso também? E a Marta que conta aí. Cadu, não entendi. Assim, o TO trabalha com essa questão também, né? Ele vai favorecendo a autonomia, apesar da dificuldade, né? Uhum. Então, se a pessoa, por exemplo, esse cabeleireiro que o professor está falando, né? Então, ele ficou com uma mão em pinça, por exemplo, né? Então, o TO pode criar uma órtese de posicionamento, né? Que seria para que ele consiga executar o movimento, né? Então, ele vai auxiliando também a pessoa fez uma lesão, enfim, isso física, né? Então, pode ser neurológica, pode ser... Então, ele vai auxiliando, criando estratégias para que a pessoa ganhe a função
e tenha a sua vida ocupacional reativada, né? Então, ele trabalha com isso também. Não, eu estou perguntando justamente para saber, porque, por exemplo, no psicólogo, se ele faz esses encaminhamentos, eu nunca vi sobre isso, né? Uma curiosidade que eu tenho, para ele procurar um TO, para seguir por esses caminhos, né, professor? Mais nesse sentido, assim, que estava questionando, né? Sim, pode fazer, porque a gente não é a nossa parte. Encaminhar para psiquiatra, encaminhar para TO, encaminhar para físio, encaminhar para nutricionista quando são transtornos alimentares. Trabalha junto, né? Sim, fazemos isso sim. Isso eu estou pensando na clínica, mas, bom, se você for um psicólogo escolar ou organizacional, mesma coisa, né? Percebeu lá que alguma criança, algum aluno está com alguma demanda, faz o encaminhamento. Psicólogo social, que atua no social, praticamente faz isso só. Não só, né? Tô exagerando. Mas, assim, ele vai identificar, né, o que aquela pessoa está precisando e vai fazendo os encaminhamentos, né, para os serviços que vão cuidar. Então, isso a gente faz, sim. Isso é trabalho nosso também. Muito bem. Então, né, estava falando lá do Broca. A Renata já achou que o cérebro da sobrinha dela estava todo esburacado. Aí agora eu já não sei nem dizer se tá, se não tá, mas tudo bem. Então, o Broca, ele fez essa observação, né, e chegou na hipótese de que então aquela região lá seria a região motora da fala. Né? Muito bem. Primeiro passo, a observação e a hipótese. Segundo passo, a replicação. A hipótese advinda da observação deve ser replicada em outras situações idênticas ou mais parecidas possível. Então, assim, eu não sei se o Broca... É que daí em outros animais não dá para fazer porque não fala, né? Mas... Deixa eu pensar algum outro exemplo. Um exemplo mais experimental. E vamos lá, né? Um exemplo que teve anteriormente. Né? Então, os cientistas eles iam lá e cortavam, né, pedacinhos do cérebro de alguns animais e observavam que função que eles perdiam, né? Então, cortei esse pedacinho. Oi? Seccionava. Muito bem. Tem gente que leu o capítulo aí. Eu gravei. Você comentou já umas 2 aulas atrás. Seccionar, gente. Cortar. Sim. Eu guardei a palavra. Bom. Achei que você tinha... Muito bem. Mas eu li também. Não, eu li também. Mas eu já... Essa eu não vou esquecer mais. Fica quieto, Dilon. Fala, Dilon. Não, tranquilo. É só essa secção aí também. Eu vi hoje no capítulo aí. Primeira vez que eu li o capítulo. Sim, tem lá secção, seccionar, né? Muito bem. Lá, viu como eu adivinho que vocês leram? Quer dizer, não estou falando vocês, não estou falando vocês, mas tipo assim, os outros alunos que não são vocês, né? Eles acham que engana, né? Que consegue enrolar não lendo, mas é evidente a diferença entre quem lê o material e quem não lê. Então, eu não lembrava que eu tinha falado. Mas se eu não tivesse falado, muito provavelmente você teria visto essa palavra no material, né? Não que não ia saber. Não ia saber o significado dela, com certeza. Não estou dizendo assim que, nossa, ninguém sabe o significado de nada, mas assim, no contexto da aula aí você traz, não é cortar não, professor, é seccionar. Então leu o material. Muito bem. Olha, eu chamando, desculpa, viu, professor? Porque eu gosto de brincar também, imagina, eu chamando sua atenção. Professor, eu tenho até marcado aqui no caderno, viu, essa palavra, viu? É? Muito bem. Então, vamos lá. Então, me desculpa, tá? Não tá bom. É secção.
Seccionar pedaços do cérebro. Que você falou semana passada. Foi semana passada? Foi. Eu marquei aqui. Tá bom. 16/3. Não. Na aula da semana passada, que foi dia 10. Dia 10. Tudo bem. Estamos aí ampliando o vocabulário, então. É isso aí. Tudo bem. Então, né, eu vou dar o exemplo experimental. Então, que os cientistas lá, para saber, né, a localização das funções, eles seccionavam um pedacinho lá do cérebro de algum animal e observava que função que ele perdia, né? Aí, a gente seccionou esse pedaço aqui, vamos observar o que o animal perdeu, né? Que função que afetou. Beleza, faz de conta que afetou lá a motricidade dos membros dianteiros. Beleza. Então pega outro bichinho lá da mesma espécie, abre a cabecinha dele lá, secciona no mesmo lugar e observa. Perdeu o movimento das patas dianteiras? Perdeu. Então parece que então aconteceu aí uma replicação, né? A hipótese advinda da observação deve ser replicada em outras situações idênticas ou mais parecidas possível para ser comprovada, vamos dizer assim, né? Para ganhar força. A ideia lá que veio da observação. Se ela pode ser replicada, então provavelmente ela está correta, né? Aí depois da replicação, o próximo passo é a interpretação. Então os dados da observação e replicação são interpretados à luz do conhecimento científico do momento. Também são possíveis avanços, saltos a partir das interpretações. Então, faz de conta, eu vou falar uma teoria maluca aqui, viu, gente? Faz de conta lá que antes de saber que os neurônios são como fios, né, que conduzem eletricidade e tal, né? Eles achavam que tinha a ver com um líquido, né? Então, uma interpretação que poderia ser feita desse exemplo experimental aí é tipo, nesse pedacinho aqui que a gente está seccionando tem um líquido que enviaria para os músculos dianteiros. Então, por isso que o animal perdeu a função. Isso é uma interpretação, né? Na observação, ele observa que cortou lá, perdeu o movimento. Ok. Aí a interpretação, ele está explicando, buscando razões, né, de por que isso aconteceu, né? Então isso é a interpretação. E o último passo, a verificação. E aí essas interpretações, elas vão mudando, né, conforme o tempo, conforme o desenvolvimento, conforme a ciência vai se desenvolvendo, vão se mudando, né, as interpretações. O mesmo fenômeno pode ser interpretado ele vai ser interpretado de formas diferentes conforme a ciência for avançando. Verificação. Se bem estabelecidas as hipóteses da observação, replicação e interpretação, essas podem ser verificadas por outros cientistas para atestarem sua validade ou não como explicação científica. Algumas imprecisões na verificação podem contribuir para novas interpretações e hipóteses do fenômeno observado. Então, depois que tem a interpretação, outros cientistas vão lá, pega desde o começo, faz tudo e verifica, né, se é aquilo lá mesmo. E se não for, né, isso vai contribuir para gerar novas hipóteses, que vão gerar novos experimentos, e assim que o conhecimento vai avançando. Certo? Certo, gente? Vocês estão vendo alguma disciplina que fala do método científico ou ainda não? Primeira vez que estão vendo isso ou não? Eu acho que a gente vai estudar isso aí em PCP, né? Psicologia, Ciência e Profissão. Beleza, maravilha. Então, uma primeira menção aí do método científico. Tá, posso fazer um comentário? Claro. Esse processo científico aí é o que a gente está vendo agora nessa época de pandemia, né? Desenvolvimento de vacina, essas coisas, não é isso? Conta mais por que você acha isso. Tá, porque
Tô vendo aqui, observação, replicação. Aí tal, eles fazem a observação, tipo assim, de um antígeno. Aí a replicação, eles fazem teste em milhares de pessoas, vê os resultados, interpretam os resultados, depois expõem para os outros médicos, cientistas, tal, para verificação. Muito bem, senhor Dilon. É isso aí. Isso mesmo, concordo com ele. Um processo que a Anvisa faz é a verificação. Então, só pode ser qualquer produto, né, qualquer coisa, né, que está relacionado com saúde, né, a Anvisa precisa aprovar, ela precisa verificar, né, se está tudo certinho, se está tudo ok, e aí ela libera para ser usado no país. Né? Então, foi esse processo aí que passaram, então, as primeiras vacinas, né, que foi a Coronavac e a AstraZeneca. E aí, né, gente, você vê isso daqui, a ciência, tal, nossa, tudo bonito, tudo legal. E aí, quando a política começa a entrar no meio, estraga tudo, né? Então, você vê que, então, até ser aprovada aí as primeiras vacinas, tinha toda uma questão super rígida, né, rigorosa, criteriosa, nessa verificação aí dessas vacinas. E depois que foram aprovadas, para aprovar as outras, né, por conta de pressão, imagina, enfim, eles deram uma afrouxada no rigor. Né? Então, assim, não estou dizendo que é bom nem ruim, porque, por um lado, as vacinas que a Anvisa iria verificar já foram verificadas em outros lugares do mundo, né? Tipo assim, já está meio que certo que funciona, que, né, não precisa ser, não que não precisa ser tão rigorosa, mas tipo assim, já sabe que funciona, né? Por outro lado, parece que perde um pouco a credibilidade, né? Porque fala, eles agora afrouxaram um pouquinho o critério aí para aprovar. Então, assim, é muito complexo essas questões políticas aí quando entra, É só atrapalha, né? só atrapalha. Muito bem. E se a gente respeitasse a ciência, né? A gente, eu falo enquanto nação, enquanto governo, enquanto tudo, né? Talvez a gente não tivesse ontem aí quase 3 mil mortos no país, né? Num único dia. Não tivesse novas variáveis do vírus e por aí vai. Muito bem. Podemos avançar essa ideia aí do processo científico. Sim. Aí ele vai fazer uma pequena discussão, né, sobre o uso de animais, né, a questão ética. E ele fala, nossa, um argumento para mim que já sai cara com o melhor argumento de todos sobre a questão do uso dos animais para a ciência. Que em comparação com o número de animais que são criados e mortos com o objetivo de alimentação e vestuário, aqueles que são utilizados em pesquisa, e especificamente em pesquisa neurocientífica, são uma pequeníssima minoria. Então é muito pouco animal que é utilizado para a ciência em comparação com os animais que vocês comem aí todo dia. Então já de cara já sai dessa... É verdade. Já sai verdade. com esse argumento, que para mim já é o melhor. Né? Podem ser usados diversos animais. Bom, é isso. Eu sou uma pessoa que eu não como carne e tal, né? Eu não sou vegano ainda, porque eu gosto muito de ovo e queijo. Mas eu Não não come como nada carne. que tem rosto. Tá certo. Mas eu sou a favor de que os animais sejam utilizados para a ciência, justamente por conta disso, porque é para avançar o conhecimento, né? Para melhorias para nós mesmos. Não é que nem o alimento que a gente tem opções. No vestuário a gente tem opções. Na ciência, nem sempre a gente tem opções. Né? Mas tá bom, bora lá. Podem ser usados diversos animais na pesquisa, a depender do objetivo. Então ele vai. Isso tudo está lá explicado. Eu estou passando meio rápido assim, mas porque depois tudo isso a gente vai ver de novo. Mas ok. Processos mais gerais podem ser vistos numa lula, por exemplo, que é um sistema nervoso bem rudimentar.
né? E processos mais específicos e próximos dos humanos são testados em macacos. Porque o nosso DNA e os dos macacos são quase, não é 100%, mas é quase 100% idêntico. A maioria dos animais utilizados em pesquisa neurocientífica são roedores, né? Então, é isso, né? E, bom, hoje em dia existe uma preocupação, legislações, inclusive, sobre o bem-estar dos animais. Hoje é uma preocupação utilizar animais somente quando necessário, quando não houver nenhuma alternativa e buscando proporcionar o menor desconforto possível. E as pesquisas com animais devem ser aprovadas por um comitê de ética específico que delibera sobre o uso de animais em pesquisa. E, bom, e ele vai falar lá dos direitos dos animais e ele coloca algumas questões para a gente pensar, né? Uma discussão a respeito do uso dos animais pelos humanos, de modo geral, né? E não só pela pesquisa. Eu ia trazer alguma coisa. Tempos atrás, antes de eu me formar, antes de eu entrar na faculdade, enfim, na disciplina de análise experimental do comportamento, utilizava-se ratos, né? Então, fazia o condicionamento de ratos mesmo, né? E hoje em dia já não se faz mais, né? Por quê? Porque há a opção, né? Existe um programinha de computador que chama Sniff, se eu não me engano, que você pode condicionar o rato pelo computador. Eu não sei se a gente vai usar esse programa, enfim. Quando eu fiz faculdade, a professora não usou o programa, não usou rato. Ela usava filme, usava um monte de situações que dá para aplicar os conceitos, que dá para você aprender, sem necessariamente ter que, tipo, criar um rato e matar um rato só para fazer para aprender o condicionamento, né? Existem outras estratégias. Então, hoje em dia, isso é considerado. Se existe outra forma de fazer, então essa outra forma é a que vai ser feita. Quando não existe outra maneira de ser feita, então vai utilizar o animal. Bom, eu vou até mostrar as perguntas aqui que eles colocam. Eu acho que tem alguém aqui que é muito contra isso de usar animal em pesquisa. Como é que vocês... Professor, então, assim, pelo que eu estava lendo ali no livro, alguns autores são contra, né? E alguns são a favores. Porque como usa animal, tudo. Mas, assim, se for ver pelo outro lado, se não fizesse esse tipo de experiências nesses tipos de animais, não saberia cura para muitas coisas, entendeu? Que nem teve um caso de uma menininha ali, no livro que eu estava lendo, que é esse mesmo. Sim. Eu vou que mostrar. fala Esse aqui, essa né? daí. É que ela foi através de uma experiência que conseguiu curar ela, entendeu? Eu vejo que assim, seria legal. Eu não, particularmente, eu não gosto de rato. Eu tenho medo. Eu também, Mas eu tenho nem por pavor isso de a gente rato. vai matar. Mas eu não. Assim, se for para uma boa causa, se for para achar a solução para algum tipo de problema que a gente esteja passando, eu não vejo nada de errado, entendeu? Não sei, não é que eu não tenho amor nos animais. Sim. Você come carne? Eu como, eu gosto muito. Muito bem. Eu acho que a Renata que estava falando, né? Sim. Esse aqui é uma campanha, né? São os animais que você não vê que ajudaram essa menina a se recuperar. Acho que está pequenininho, eu vou aumentar aqui. Porque nos Estados Unidos tem muito isso da militância e tal, né? Recentemente, uma técnica cirúrgica aperfeiçoada em animais foi utilizada para remover um tumor maligno do encéfalo de uma garotinha. Perdemos alguns animais de laboratório, contudo, veja o que nós salvamos. Então, o que as pessoas preferem, né? Perder animais ou perder outras pessoas? Que nem tem uma
como é que eu posso dizer? Que tem algumas cirurgias que muitas vezes é necessário usar, eu não sei se é o coração, alguma parte do porco ou da vaca. E às vezes os médicos até discutem em questão disso, se eles vão usar o de porco ou se o de vaca, entendeu? O bovino que eles falam lá. Então eu vejo muito isso, que através dos animais dá para fazer muitas coisas, salvar muita gente. Às vezes é por uma causa benéfica, né? Seria. Eu particularmente, e assim, gente, ninguém precisa concordar comigo, eu não quero que ninguém concorde comigo, só estou falando a minha opinião. Cada um tem a sua, respeito, tudo bem. Mas assim, eu particularmente sou contra a questão da carne. Assim. Por mim, se eu pudesse assim e tal, eu iria extinguir o mercado de carne do planeta. Mas, né, cada um tem a sua opinião. Mas eu não sou tão contra usar para a ciência, por exemplo. Então, olha lá, as questões, né, que ele coloca. Né? Você seria capaz de privar-se e a sua família de procedimentos médicos que foram desenvolvidos usando animais? Acho que não é o caso de ninguém aqui, né, que é super contra, mas só para a gente pensar um pouco. Né? A morte de um camundongo é equivalente à morte de um ser humano? Ter um animal de estimação seria a mesma coisa que a escravidão? Comer carne seria o equivalente moral do assassinato? Então, não vou me pronunciar, mas acho que vocês pensam um pouco aí. Você acha que é eticamente incorreto matar um porco para salvar uma criança? Eu não acho. Acho que se o porco precisar morrer para salvar a criança, pode matar o porco. A minha questão com a alimentação é porque a gente tem opção, gente. A gente tem opção de se alimentar de outras coisas. Não precisa se alimentar de carne. Mas ok. Daí eu não vou nem entrar nessa discussão, senão a gente vai longe. Controlar a população de roedores nos esgotos ou de baratas em sua casa equivale moralmente ao holocausto? Isso daqui eu acho que não. Por quê? Porque roedores e baratas traz doenças. Então, assim, eu não sou doido também de falar, não pode matar nenhum bicho. Se o bicho é prejudicial para a saúde, que ele fique longe, que ele seja eliminado. Nossa, eu mato pernilongo sem nenhum dó, mato barata sem nenhum dó. Eu tenho pavor de rato. Então, assim, não é uma coisa absurda de, meu Deus, tem que proteger todos os animais. Não, se eles vão causar algum malefício, então é melhor manter longe mesmo, controlado, né? Agora, se o animal não vai causar nenhum mal, por que você vai matar ele? Né? Se não for, por exemplo, na ideia aí do desenvolvimento científico, porque aí precisa. Quando não tem outra opção, tem que usar o animal, né? Então, são questões éticas aí que ele está botando para pensar, né? Ele, claro, né, que está defendendo o lado de que a vida humana é mais valiosa do que a vida dos animais, né? Que é o que os ativistas dos direitos dos animais não concordam, né? Eles acham que os animais têm que ter os mesmos direitos dos humanos. Então Mas, professor, então, é uma discussão ética. Pode falar, quem ia falar. As pessoas, vamos supor, as pessoas que comem carne, como você falou, come peixe, ou come frango, ou deixou, sabe? Eles não vê por esse lado, se for ver bem. Eles querem comer, entendeu? Eles não importam se vai estar matando o bichinho ou não. Então, se for para uma causa maior, que é para salvar alguém, entre comer o bicho sem, assim, benefício nenhum para o animal, eu acho que está no mesmo patamar aí, entendeu? Se for decidir para matar ele só para comer e matar ele para salvar a vida, eu acho que tá da mesma forma, se for ver bem. Tudo sabe? bem. A maneira. Eu discordo, mas eu não vou discutir, porque não é o assunto da aula. Aí um outro dia Ok. a gente pode conversar sobre isso bastante. Mas assim, a principal coisa assim, que eu gostaria de pontuar é que a gente tem opção, né? A gente tem opção de comer outras coisas.
né? Não precisa matar o animal. Ah, mas eu gosto de comer carne, nossa, adoro um bife. Tudo bem, gente. Tudo bem. Tudo bem. Só tô colocando o meu ponto de vista. Muito bem. Professor, Oi. eu acho que eu entendi sua posição. É assim, para comer, a gente tem outras opções, a gente pode plantar, a gente pode ir para a agricultura, mas no caso dos animais de pesquisa, não tem um outro ser, ou é a gente, ou é eles, né? Para fazer Exatamente. pesquisa. Uhum. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Muito bem. Bom, pode avançar essa questão do uso dos animais. Ok. E por último, né, eu coloquei aqui a tabelinha lá, que ele tá na parte... Ah, eu nem lembro que página que tá, deixa eu ver. Tá logo depois dos animais. Né? Na página 19. Nossa, já é 9 horas. 10 para as 9, na verdade. Né? Bom, então ele coloca lá uma tabela com alguns dos principais distúrbios do sistema nervoso, né? Então, a primeira que ele coloca é a doença de Alzheimer, é uma doença degenerativa progressiva do encéfalo, caracterizada por demência e sempre fatal. Então, eu lembro que alguém me falou aqui que o pai tinha Alzheimer, alguma coisa assim. E talvez, não sei se foi já diagnosticado ou não, como que está isso. Mas às vezes, não necessariamente é Alzheimer, pode ser apenas uma demência. Apenas, né? Não é um negócio tão tranquilo. Mas pode não ser necessariamente um Alzheimer, porque existem demências que são mais leves, né? É que a demência é um dos sintomas do Alzheimer. Então é isso, né? O Alzheimer é uma doença degenerativa e progressiva, né? E fatal, porque o cérebro ele vai encolhendo, parece que ele vai secando, assim, sabe? Ele vai atrofiando mesmo, né? É degenerativo. O autismo, um distúrbio que surge no início da infância, caracterizado por prejuízo na comunicação e nas interações sociais e comportamentos restritivos e repetitivos. Ainda tem muita coisa que está se estudando sobre o autismo, em que medida que é neuro, em que medida que não é, se é genético, se é ambiental, em que medida que uma coisa interage com a outra. Paralisia cerebral, um distúrbio motor causado por lesão cerebral antes, durante ou logo após o nascimento. Depressão, grave transtorno do humor caracterizado por insônia, perda de apetite e sentimento de abatimento. E ele não colocou o sintoma principal da depressão. Os dois principais, que é a perda da motivação e a anedonia. Anedonia significa que não sente prazer em nada. Né? A pessoa é a coisa de perder o gosto da vida. Né? Por isso que perde o apetite, porque come as coisas e não tem gosto. Sentimento de abatimento, ok. Tem outros sintomas também, né? Mas é basicamente isso, né? E a depressão também, né? Só fazendo uma parte aí, ela é um amplo espectro, né? Da mesma forma. Todos esses daqui são espectros, né? O Alzheimer é uma doença específica, mas ele tem um espectro aí das demências, né? Que geralmente começam a aparecer nas pessoas mais velhas. O autismo também tem um espectro, são várias doenças, né, que fazem parte aí do espectro do autismo. E a depressão também, tem vários tipos de depressão, não existe uma só. Né? Tem o chamado transtorno maior, né, que é esse que eu falei, né, que a pessoa não tem motivação, anedonia, etc, sentimentos de ruína, enfim. E tem outros tipos de depressão. E aí também nisso tem componentes genéticos, componentes ambientais, então não é uma coisa exclusiva do cérebro, né? Tem muita coisa, tem componentes sociais,
Tem um livro que saiu agora, não sei se eu vou comprar, quando eu vou comprar, porque eu não sei se eu vou conseguir ler. Mas tem um livro de um psicanalista, professor lá da USP, que é o Christian Dunker, que eu recomendo até o canal de YouTube dele para vocês, que é muito bom o canal dele. E ele acabou de escrever aí um livro que é a biografia da depressão. E eu vi uma entrevista dele falando desse livro, e ele fala que a depressão meio que surgiu, entre aspas, não que surgiu, ela sempre esteve ali, né, em segundo plano, mas ela começa a ganhar uma relevância na sociedade, um destaque, a partir dos anos 70. E hoje em dia, a gente sabe que tipo, pelo menos 10% da população pode ter depressão e que é a doença mais incapacitante do século XXI. Então, assim, e por que em outras épocas não era, né? Então, assim, tem questões sociais envolvidas, né? Econômicas, não é apenas Professor, questão cerebral, né? Mas claro que envolve também. Pode falar quem está falando. Renata, o distúrbio bipolar, ele é considerado como uma depressão? Ele faz parte da depressão? O distúrbio bipolar tem uma fase depressiva, né? Por isso que é bipolar. Isso aí eu posso responder sobre o transtorno bipolar. Ele tem uma fase, por isso que é bipolar, porque são dois polos, né? Então ela tem uma fase depressiva, a pessoa fica com todos os sintomas da depressão, né? Sentimento de ruína, anedonia, falta de motivação, tal, por um período de tempo, e aí cada um pode ser um período de tempo, pode ser 6 meses, sei lá, passa aí um período de tempo nesse polo, e em outros momentos ela vai para a chamada fase maníaca, né, que é o outro polo. E aí na fase maníaca, as pessoas ao redor da pessoa que tem esse transtorno acham que ela está bem, entre aspas. Por quê? Porque a fase maníaca é o contrário, sabe? Nossa, é muita agitação, a pessoa tá bem, tá feliz, acorda às 5 da manhã cantando sei lá que música, e faz um monte de projeto, faz um monte de plano, e vai embora, nossa, que vida maravilhosa, que delícia, aquela intensidade, aquela coisa, eu posso tudo, ninguém me para, uau! E fica e se sente muito bem, né? Se sente, nossa, muito bem, tudo muito intenso, muito gostoso, ai que delícia que essa vida e tal. E faz de tudo, enfim. E aí as pessoas ao redor tendem a identificar que, poxa, nossa, né, tal pessoa está bem, né? Ela estava mal, mas agora ela está bem. Só que não está bem. Ela se sente bem, mas isso faz parte do transtorno bipolar, né? A chamada fase maníaca. Ô, professor. Quando passa a fase maníaca, a pessoa afunda de novo na depressão. E assim vai. Por isso que é bipolar, porque vai entre os dois polos. Quem que ia falar alguma coisa? Ô, professor, Renata ainda. A ansiedade, ela tem... ela vem como depressão também? Ela entra como depressão ou não? Não, então, a ansiedade tem... Estudei dos transtornos, vocês verão na disciplina de psicopatologia. Mas assim, para adiantar, né? Existe ansiedade sintoma. Então, a gente tem ansiedade na vida normal, né? É um sintoma. E existem transtornos relacionados à ansiedade, que aí é um transtorno, né? Então, uma coisa é a ansiedade enquanto sintoma e outra coisa é a ansiedade enquanto transtorno. Mas, enfim, isso aí vocês vão ver só lá para frente. Tá? Só estou provocando aqui. A epilepsia, uma condição caracterizada por distúrbios periódicos da atividade elétrica cerebral, que pode levar a convulsões, perda da consciência e distúrbios sensoriais. A esclerose múltipla, doença progressiva que afeta a condução nervosa, caracterizada por episódios de fraqueza, perda de coordenação e distúrbio de fala. Quando é a esclerose lateral amiotrófica, a pessoa vai perdendo
todos os movimentos até morrer. Isso é muito triste, gente. Essa doença é muito triste. É a doença que o Stephen Hawking... Vocês conhecem o Stephen Hawking? Fizeram até um filme. Já ouvi falar. Era aquele físico que ficava na cadeira de rodas. E ele viveu um tempão com ela, cara. Um tempão, produzindo pesquisa e tudo. Mas, enfim, no final das contas, a doença vence. Essa ainda não tem, é uma doença que não tem cura, né? Não foi encontrada ainda uma cura para ela. Muito bem. Doença de Parkinson, também, né, progressiva do encéfalo, que leva a dificuldade a iniciar movimentos voluntários, né? Então, é aquela coisa que a pessoa perde o controle, né, motor. A esquizofrenia, um grave transtorno psicótico caracterizado por ilusões, alucinações e comportamento bizarro. E aí isso é esquizofrenia e psicoses, né? Que também envolve assim um funcionamento muito particular do cérebro, mas que pode ter questões ambientais aí envolvidas também. Mas realmente é um tipo de doença que que o cérebro funciona de uma maneira muito específica. E por isso que só tem como tratar com medicação. Quer dizer, não é só tratar com medicação, mas não há como você manter a pessoa estabilizada sem a medicação. Né? Quando ela está em crise, por exemplo. Né? Está numa crise, tem que entrar com medicação. Senão vai ser... Acho muito difícil manter essa pessoa estabilizada. Enfim. Lesão espinhal, perda da sensibilidade dos movimentos devido a uma lesão traumática da medula espinhal. Então, aquelas pessoas que talvez vocês conheçam, que sofreu algum acidente automobilístico, enfim, que perdeu os movimentos, seja das pernas, ou seja, do pescoço para baixo. Não depende de onde foi a lesão aí na medula. E o acidente vascular encefálico, né? Perda da função encefálica causada por interrupção do suprimento sanguíneo, geralmente levando a déficit sensorial, motor ou cognitivo permanente. Então a gente estava conversando, né, agora há pouco, de casos, né, que a gente conhecia de pessoas que tiveram esse acidente vascular encefálico e que voltaram, né, recuperaram as suas funções. Mas dependendo da gravidade, né, da ocorrência, aí pode levar a um déficit permanente. Muito bem. Igual aquele que corre lá, né, professor, o Michael Schumacher? Nossa, ele quase morreu, né, gente? Ele tá até hoje, né? Muitos anos, vegetando. Ele foi grave, né? Mas ele não foi acidente vascular, foi? Eu acho que foi um acidente. Ele teve uma lesão automobilística. Não foi, não é? Ele estava esquiando. Isso, ele estava esquiando, isso. Eu lembro que era alguma coisa assim. Lesão espinhal também, assim, ele não fala, ele tá como em coma, né? Teve essa perda de sensibilidade dos movimentos total e ficou em coma. Já está há muitos anos isso. Ah, ele está em coma então até hoje? Nossa. Vegetando. Eu lembro que ele sofreu um acidente e que ele quase faleceu, né? Mas então ele ficou em coma. O Herbert Viana perdeu massa encefálica, ele entra também nesse lance de acidente vascular? Mas ele sofreu um acidente de carro, alguma coisa assim, né? Ele tava pilotando um monomotor, aviãozinho e tal, e sofreu um acidente. E nesse acidente que o avião caiu, ele perdeu, além de perder a esposa, ele perdeu massa encefálica. Aí não entra como... Não, aí é um acidente... Qual que é o termo que ele usa? Acidente mecânico ou não? Que acidente? Acidente vascular encefálico. Não, é acidente... Não, é outra coisa. Espera aí, deixa eu ver lá o termo que ele usa aqui. Lesão traumática. No caso dele é uma lesão traumática, né? Ele bateu a cabeça e perdeu um pedaço do cérebro, né? Perdeu massa encefálica. Isso.
O acidente vascular tem a ver com circulação sanguínea. É o chamado derrame, né? Derrame, AVC. Esse é o acidente vascular encefálico, né? Que ele está dizendo aqui. Eu conhecia como acidente vascular cerebral, né? Por isso AVC. Mas agora, então deve ter mudado o nome. Acidente vascular encefálico. Eu fui pesquisar isso aí. No Google entra como se fosse sinônimo, né? Mas, se for ver, tá um e outro não são iguais, né? Então. Cérebro e encefálico não é, né? Já é diferente. Eles fazem essa diferenciação no livro, né? É uma parte diferente. Porque o cérebro é só uma parte do encéfalo, né? Exatamente. Segundo os autores aí, sim. Quer dizer, segundo não, né? No entendimento dos autores aí. Que eu li na matéria lá, eu li hoje, que o encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, né? Sim, esse é o encéfalo. O cérebro é uma parte do encéfalo. Estou mostrando esse pedacinho aqui, né? Que ele fala um pouco lá nos Estados Unidos como que é a questão dos transtornos cerebrais, enfim, neurológicos. Mas eu queria dizer, né, que é algo socialmente significativo. E aí, olha só isso, né? Que mais norte-americanos são hospitalizados com distúrbios neurológicos e transtornos mentais do que com qualquer outro grupo importante de doenças, incluindo doenças cardíacas e câncer. Então é algo importante e socialmente relevante, né? Os transtornos mentais e neurológicos. Gente, eu não fiz intervalo hoje, eu vou fazer então até as 9h25, tudo bem? E aí a gente retorna 9h25. Beleza. E aí já começamos a parte Comer um trem. Oi? Dá tempo de comer uma tapioca. Comer um trem. Comer um trem? Ô, louco! Começou a salivar aí. Um trem não dá para salivar não, pelo amor de Deus. Tá bom, vou parar de gravar aqui, desligar a câmera, até 9h25 a gente volta.